Estamos de volta com Raízes e Horizontes, o podcast da Hassan, e nessa nova temporada retomamos com um episódio que conversa muito com o nome desse projeto. Raízes, porque a gente olha para aquilo que construímos até aqui, e Horizontes, para aquilo que queremos alcançar daqui para frente. Eu sou o Vitor Fernandes, gerente da Hassan, e tenho muito orgulho de participar desse podcast com a minha colega Leslie. Obrigado, Victor. Eu sou Leslie Dias, gerente comercial da Hassan, e hoje estamos aqui com o Felipe Verp, diretor da empresa, e também o Cleison, o nosso gerente industrial. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado. Obrigado, dona Leslie, obrigado, Vitor. Que prazer ser entrevistado pelos melhores gerentes da Serra Gaúcha aí, né, Cleison? Uhum. Estamos aí extremamente emocionados nesse momento, né? Perfeito, Felipe, perfeito, Gleison. Então a conversa de hoje ela passa pela Itália, né? Basicamente uma viagem que foi feita recentemente. A Itália que é referência mundial na parte dos móveis, na parte da arquitetura, design. E basicamente essa viagem ela foi para a gente poder vivenciar algumas coisas, né? Uma fábrica da SCM, a feira da Isalone e muitas outras ideias, referências que foram trazidas para a gente poder implementar aqui dentro da Hassan. E quando a gente pensa em uma viagem como essa, normalmente se imagina a Itália, né, como referência. E você, Felipe, que já é acostumado a viajar para a Itália quase todos os anos, né? E basicamente a ida dessa vez foi algo mais em prol da fábrica em si, né, do nosso modelo produtivo. E o que tu pode nos contar um pouquinho sobre isso? Então, Vitor, primeiramente, obrigado pela pergunta. A pergunta foi excelente. Vou responder a parte mais lúdica e vou deixar a parte mais técnica para o Cleison, né? Já que ele é o nosso gerente industrial. A minha viagem ela não terminou quando o Cleison veio embora, né? Então, depois que o Cleison veio embora, fiquei mais 3 semanas, né? Entre a Itália, Suíça, Alemanha, França e Áustria, né? Também me dedicando um pouco em relação aos nossos processos construtivos da nossa construtora e tudo mais. Mas, especificamente falando sobre essa ida à Itália junto com o Cleison, foi buscar, né, o entendimento de que se estamos no caminho certo, né? Há 4 anos atrás fizemos um investimento extremamente robusto na nossa indústria, né? Compramos máquinas de primeiro mundo, que ainda são máquinas atuais, não tem nenhuma que a substituiu ainda, que veio com melhoramento, né? E faz 3 anos, elas levaram em torno de um ano e pouquinho para chegar até o Brasil. Fizemos a instalação e começamos a conectar isso, né? Conectar equipamento, designer, pessoas, softwares, clientes, né? E a gente buscou, né, com referência em algumas empresas que a gente já tinha visto no passado e algumas outras novas, né? Se nós estávamos ou estamos no caminho certo, né? Além de empresas centenárias, né, que produzem móveis assim de altíssima excelência, que atendem a parte aérea e náutica do mundo, né? Vamos lá, MSC, Caribem, a aeronáutica atinge aí Emirates, enfim, que fabrica os móveis para ser utilizado no aéreo e no marítimo, né? E também, sim, né, Vitor, visitamos a Isalone, ficamos 2 dias na Isalone. A Isalone deste ano era a Eurocutina, né? Então é a feira mais importante do meio mobiliário do mundo, né? A mais cobiçada, né? Então ela estava muito cheia assim, né? Uma média de 2 a 3 pessoas por metro quadrado, e olha que aquilo é enorme, é muito grande. Quem já teve a oportunidade de conhecer ou ainda não teve, coloque no seu roteiro, porque vale muito a pena, né? Para a Hassan foi uma grande virada de chave lá em 2014, quando a gente foi a primeira vez, né? Então lá a gente pôde ver, né, designer, né, engenharia de móveis, afinal de contas eles estão muito na nossa frente,
né, para a gente já colocar em prática agora, né? Então o Cleison chegou no Brasil, o decorado do Firenze que a gente estava fazendo a conversão, já colocamos coisas que nós vimos na Isalone. Então o decorado do Firenze vem com uma engenharia já trazida da Itália, com uma engenharia da fabricação, né? Vem uma parte de designer junto, né? Então nós teremos um quarto do Firenze que já é um designer atual, né? Então daqui 30 dias você vai poder ver aqui na loja da Hassan, né? A engenharia como um todo, buscar mais eficiência, né? Muitos vão dizer que a Hassan foi para copiar. Na verdade, né, nada se cria, tudo se copia, né? Eu gosto de expressar. E sempre a cópia tem que sair melhor que o original, né? E a gente tem isso como exemplo. E realmente, né, tudo que a gente busca ter uma excelência e uma tropicalização, né? Trazer para a nossa realidade, né? Alguma coisa pode ser muito interessante em algum local, né? Mas para a nossa realidade, né, ela não é tão legal, né? Então cabe a nós, né, fazermos essa análise e julgar aquilo que convém, aquilo que realmente faz sentido para o nosso mercado nacional. Levando em consideração, né, Vitor e Leslie, que agora, né, com essa grande virada que a Hassan deu em relação à fabricação de imóveis, né, hoje a nossa capacidade é de tirar o mínimo um imóvel completo dia, né, e pode ser dobrado, triplicado, quadriplicado, vai depender aí do mercado, né? Então vem de encontro com a estratégia da Hassan de se tornar uma empresa nacional mais agressiva em relação aos móveis, atingindo outros mercados, né? Então a Hassan vai investir forte em outros mercados com a nossa linha moveleira. Então, eu fiz uma pequena análise contextualizada aqui, né? E espero ter suprido a tua pergunta. E, Felipe, a Hassan ela busca na Itália referências de engenharia, dos móveis e basicamente para todos os nossos empreendimentos, né? Inclusive, é muito comum as nossas arquitetas elas frequentarem a Feira da Isalone quase todos os anos para buscar tendências, e a gente está também tendo essas mudanças. E para você, a tua visão como diretor da Hassan, tu vai com muita frequência para a Itália. Cada vez que tu vai, como essa vez agora, o que te marcou? O que te marca cada vez que tu vai lá na Itália? É sempre a mesma coisa? Tem mudanças? Tem novidades? O que a gente continua sempre pegando na Itália essas mesmas referências? Qual é o motivo, tá? Eles não gostam de repetir aquilo que já foi feito, tá? Então o italiano tem... E é o meu lado italiano também, então eu sou uma mistura de alemão com italiano. O meu lado italiano também é muito aflorado em relação a isso. A gente não gosta de fazer duas vezes a mesma coisa, né? Então, eu faço algo, dá certo, eu já me desafio a fazer algo novamente diferente. E quando eu faço essas viagens, eu procuro me conectar com locais, com empresa, com pessoas que têm esse mesmo propósito, né? Então, por mais que se vá aos mesmos lugares, o Cleison até perguntava quantas vezes você já veio aqui? Já vim 10 vezes nesse lugar, né? Os garçons já conhecem pelo nome, né? As pessoas já te reconhecem, né? Com o passar do... Tu vem sempre aqui. Não, eu vou nesses lugares porque são lugares que tem uma energia que desperta essa parte de criatividade, essa parte de entendimento, de visão diferente. Então, né, é esses meios, né, Vitor, que faz com que você acabe se desafiando. Porque é muito mais cômodo a gente estar, né, sem um desafio, trabalhando em algo que já está dando certo, né? E a Hassan nunca foi isso. Se a gente pegar a história, esse ano agora, provavelmente o próximo podcast vai ser o podcast de aniversário de 16 anos da empresa, eu acho, né? O 17. 16 anos. 16 anos, né? Que agora no mês... Próximo mês. Próximo mês a gente faz 16 anos. Ela só é o tamanho que ela só impacta na quantidade de pessoas que ela impacta por essa vocação, sim, né? De não querer fazer a mesma coisa, de não querer fazer o óbvio, de não querer fazer o que todo mundo faz,
né? Então, se fizermos uma análise do mercado imobiliário, que é o mercado que os meus 2 gerentes aqui atuam, né? Existe o que a Hassan fez e o que os outros copiaram e melhoraram. E existe algumas empresas que têm a sua identidade própria, né? Então a gente quer sempre fazer algo diferente. E nos móveis não é diferente, né? Os móveis, eles sempre foram uma atividade forte da Hassan e a gente fez esse investimento e estamos acreditando muito. Por quê? Nós viemos para uma empresa que fabrica móveis de altíssima qualidade, alto padrão, com os melhores elementos e a melhor matéria-prima mundial, feito por máquinas, né? Então você tem aí uma qualidade muito superior, você tem uma durabilidade totalmente incomparável àquilo que o mercado apresenta, né? Felipe, é difícil de fazer isso? É muito difícil, muito difícil. Nós tivemos muitos desafios, né? Os últimos 3 anos, o Cleison pode explanar depois, foram anos muito difíceis, muito difíceis. Nós trabalhamos aí 6 meses e não conseguimos fazer uma gaveta, literalmente, não conseguimos fazer uma caixa e nós não desistimos, né? Só que agora a gente sabe, né, comparando as marcenarias que nós visitamos lá fora, que nós estávamos dando aula para muitos deles lá, né? Mostrando muita coisa e os italianos, mas como é que tu faz isso e aquilo? Tá, mas de que forma funciona isso, funciona aquilo? Não, é assim, né? Por quê? Porque nós somos mais globalizados, então nós conseguimos ter uma visão não tão local, não só de um país. Então, a gente consegue ter uma visão mais global da Europa, da Ásia, da América, né? E a gente traz isso para desenvolver nossos móveis, que é a engenharia dos nossos móveis, e os nossos empreendimentos, né? Vocês sabem aí que são mais de 2.000 unidades que vamos lançar no mercado nos próximos anos, e essa estada, né, naquela região, tanto no Japão antes e tal, está muito ligado a esse melhoramento que vai ser um dos desafios gigantes da parte da construção, que é sermos realmente uma empresa, né, a nossa construtora, que é uma das empresas do grupo, ser uma empresa de indústria de construção civil. A gente quer realmente honrar o nome, uma empresa que se chama uma indústria da construção civil. Beleza? É isso aí, Felipe. E quando a gente fala de estar próximo de grandes empresas, é basicamente aquele ditado, né? Águia anda com águia, galinha anda com galinha. E pato anda na lagoa. Cleison, para ti foi a primeira vez na Itália, né? E Sim. o que mais te marcou? O que mais foi significativo para ti nessa viagem? Basicamente, tu vivencia, né, os processos italianos dentro da nossa empresa, né? A gente tem os nossos empreendimentos que tem a temática italiana, a inspiração na Itália, os móveis que tem boa parte deles projetados por as arquitetas que foram para outras feiras na Isalone, mas para ti foi a primeira vez executando isso, conhecendo a Itália de perto e também se aproximando, andando com as águias lá na Itália, né? Sim. Para mim, é como tu comentaste, né? Eu fui principalmente com foco no horizonte, né? Então, qual é que vai ser os nossos próximos passos, né? Para a Hassan, para a indústria de imóveis, qual é que vai ser os próximos passos que a gente vai dar? O que eles estão fazendo lá que é diferente do que a gente faz hoje, que a gente consegue adaptar no nosso negócio? Porque, que nem o Felipe comentou, não é só chegar lá e simplesmente sair copiando. Não, a gente tem que trazer para a nossa empresa e aí adaptar para a nossa realidade. Não é a gente simplesmente sair copiando os móveis. Por exemplo, vamos copiar os móveis lá. A gente não vai se adaptar 100% aqui. Não, a gente tem que trazer o que estão fazendo lá, tanto na Isalone, que a gente foi, tanto nas empresas, trazer para a nossa realidade e aí a gente adaptar para a nossa realidade. Entendi. E uma coisa é trabalhar aqui com máquinas, né, tintas, processos italianos que a gente tem na nossa fábrica, e a outra é conhecer esse universo de perto, né? E isso muda totalmente a perspectiva. Tu tem uma visão hoje dentro da fábrica, né, e outra é você conhecer como é que funcionam as fábricas lá na Itália, como é que é a feira na Isalone e tudo mais. Muda essa perspectiva, você usando a fábrica hoje que tem esse conceito italiano e vivenciando isso lá na Itália? Sim, muda bastante, porque lá a gente está, como o Felipe comentou, a gente está 3 anos tentando implementar, 2 anos a gente está nem 2 anos em que a gente está rodando, né?
E aí, então, lá tem empresas, que nem o Felipe comentou, tem empresas centenárias lá que já funcionam há muitos anos. Então, que nem a Tinossano que o Felipe comentou, a empresa tem mais de 400 anos. Então, eles têm muita propriedade para falar sobre o processo construtivo, sobre o que já deu certo, o que deu errado. Então, muita dessa experiência a gente pode pegar lá. Não só essa empresa, as outras que a gente visitou, outras marcenarias, outras indústrias que têm muito mais o tempo de produção já. Muitas coisas que já deram certo e errado, toda essa experiência a gente consegue pegar com eles, né? Sim. A gente sabe, né, que no mundo, né, seguindo aqui a visão do Cleison, que é a mais pura realidade nua e crua, né? A gente sabe que no mundo digital que estamos vivendo, onde o cloud literalmente virou o Aurélio de antigamente, só que o Aurélio ficou burro perto do cloud, né? É legal, a tecnologia é legal. Mas o que realmente gera o produto é a junção de tecnologia, que a Hassan está bem embarcada em relação a isso, equipamento, que é máquina, e pessoas, know-how, né? O know-how, inclusive, está no nosso código de ética lá em 2024, quando lançamos o código de ética, né? Lá eu já escrevia sobre isso, né? A história. Né? A história das pessoas, a história do produto, né? O know-how, aquilo que vem junto. E é basicamente isso, né, Cleison, que a gente mais se apoia nessas viagens, né? É ver aquilo que dá certo, né? Se dá certo lá, é porque vai dar certo aqui, né? Então, eles já estão muito mais preparados. Quando nós mostramos a nossa empresa para eles, né? E falamos a idade que tem a nossa empresa, eles, pô, mas eu o cara que está conversando comigo, eu trabalho nessa empresa há 40 anos, né? Pô, né? Tipo, é quase impossível ter uma empresa do tamanho da nossa em tão curto período, em tão curto espaço, né? E por que nós nos mantemos em pé, né? Por que o nosso tripé ele é sólido? Porque nós buscamos, sim, o conhecimento o tempo todo, tá? O conhecimento tem valor. O GPT e o Cloud não te entregam isso, né? E a Hassan investe muito forte nisso, né? E nada melhor do que buscar aonde se é referência em relação a isso, né? Perfeito. Quando a gente fala da Itália, né, vem à nossa cabeça, a nossa imaginação, a questão do design, da sofisticação, mas de todas essas fábricas que vocês visitaram, quais foram os processos que mais chamou a atenção de vocês? Porque não é só sobre design, sofisticação, né, é muito além disso. O que vocês acharam, assim, que marcou para vocês lá? Para mim, foi muito... Essa da Tinossano foi uma das que mais marcou, porque além de ter os 400 anos de empresa, o processo deles é gigante. Então, imagina para construir um cruzeiro. Cara, para construir um cruzeiro é muita engenharia que tem através nos móveis, né? Tem que pensar em tudo, desde água, no balanço, como tu vai prender. Tem questão, eles comentaram com nós, que o Felipe comentou ali, das pedras, que é diferente por questão de micróbios e tudo mais. Então, a engenharia deles realmente está muito avançada. Até eles falaram lá, eles têm mais de 30 pessoas só na engenharia para desenvolver todos esses móveis e pensar em ter todo esse planejamento para daí sim na produção. Fora a produção deles, né, que é gigantesca. E isso nós estamos falando de uma empresa que faz isso há 400 anos, então eles têm muita propriedade para falar sobre isso, né? Legal. E para ti, Felipe? Essa foi uma imersão maravilhosa, mas eu já tinha visitado a Tinossano, né, antes mesmo de ter investido nas máquinas, né? Porque se tem uma coisa que é importante a gente trazer nesse podcast, talvez virar um corte essa conversa, né? Às vezes as pessoas enxergam, mas fez isso, já fez aquilo, já fez aquele outro. Não, a Hassan, ela planeja por muitos anos antes de tomar a decisão, né? Hoje eu posso falar, né, que para os próximos 20 anos a Hassan está planejada, né? Então eu tenho um plano de permanecer na presidência, se ninguém ser melhor que eu até esse momento. Olha que vão ter que trabalhar para passar na minha frente, né? Mas para os próximos 20 anos a Hassan tem cancha, né? Tem cancha de crescimento, tem cancha de desenvolvimento, né?
Então, eu tenho certeza que o planejamento, né, a gente ver o que funciona, trazer para a nossa realidade, ver se aquilo se encaixa ou não, tomar a decisão de fazer, né, para que a gente não pode errar. Nós vivemos num país onde que o erro custa muito caro, né? O erro hoje pode terminar com uma companhia, pode terminar com várias famílias, fechar vários empregos, né? E nós, como gestores, né, não podemos nos dar esse luxo, né? O luxo do erro é algo que não faz parte da nossa realidade. Erramos, mas estamos atentos o tempo todo para já corrigir de imediato e a gente seguir, né? Por quê? Porque a gente acredita e está dentro do nosso código de ética e dentro do que trabalhamos diariamente, que o que realmente importa para nós é a credibilidade. Nós não trabalhamos por dinheiro, nós trabalhamos por um propósito maior, né? Então, podemos ter problemas? Podemos, mas vamos lá. Entregamos nos últimos 7 anos mais de 500 unidades, né? Deu problema? Deu, mas tem alguma que não foi resolvida? Não, todas foram resolvidas. E se for falar da linha moveleira, nós entregamos mais de 1.500 imóveis completos. A gente não contabiliza mesa, cozinha ou só quarto. Imóveis completos. Felipe, quantas assistências temos hoje? Não sei se tem 10, né? Tudo resolvido. E olha que são projetos feitos por humanos, né? Então a gente trabalha muito na engenharia preventiva, a gente trabalha muito no planejamento do produto, né? A escolha do cliente, por incrível que pareça, né? Parece soberba, mas a gente escolhe o nosso cliente, né? Nós realmente não vendemos para todo mundo, porque a gente entende que o cliente que consome o nosso produto, ele precisa entender toda essa história, ele precisa entender que ele vai participar de algo maior, que ele não está caindo de paraquedas. Aquilo que está sendo ofertado tem um fundamento, tem um propósito, né? Então, são essas somas, né, que fazem com que a Hassan chegue onde ela está hoje e que, com certeza, aí, nós tenhamos aí um futuro bem marcante no futuro. Mas, respondendo a pergunta que tu fizeste, o Cleison direcionou a mim, né? Me chama muito a atenção uma marcenaria que a gente visitou, né? E uma marcenaria mais descolada, vamos dizer assim. O logo amarelo, tem várias feições ligadas a isso, né? E me chamou a atenção a forma com que eles trabalham, a tecnologia que eles têm, a produtividade que eles têm. Eles vendem para o mundo inteiro, né? Vende principalmente os Emirados Árabes e tal, e despacham daquela marcenaria, que não é uma marcenaria grande, ela é a metade do tamanho da nossa, né? E ela foi muito tesão, assim, de ver o jeito com que eles conduzem e fazem, foi muito legal. Legal. E continuando nesse universo do designer, né? Já que vocês fizeram essa imersão, hoje vocês acham que essa questão do designer, que é muito importante dentro, né, da fábrica moveleira, ela começa no processo ou no desenho? Olha, essa pergunta nos pegou de... Eu vou responder por mim, né? O designer, ele é empírico, né? Assim como somos todos diferentes, né? Existe o designer exclusivo, por exemplo. Por que eu digo que ele é empírico? É gostar ou não gostar, né? Então, quando a gente oferta, quando a gente desenvolve um projeto aqui na Hassan, até eu falo, quando eu treino as meninas da parte de arquitetura para a apresentação do cliente, a gente não vende preço. Se ele gostou, ele compra. Se ele não gostou, ele não compra, né? Então, nós não temos perca de projetos, né? Porque o cliente não tinha dinheiro ou porque ficou caro. Muito pelo contrário, é porque não acertou o projeto ou ele não sabia nem o que ele queria, né? E hoje, nos móveis, né, o que a gente viu lá, e que é o que a gente já vem investindo há um tempo, é a real natureza, a organidade, a base, né? Então, se a madeira tem aquele detalhe que é bonito,
e não aquele detalhe que foi tentado maquiar, né? Então, a originalidade é algo que tem chamado bastante atenção no design, né? A gente fala, eu tenho esse discurso, né? Porque nós já evoluímos o máximo em relação à tecnologia. Né? Nós temos as melhores máquinas, nós temos o melhor software, nós usamos a melhor matéria-prima nível mundial. Agora, o que a gente tem que trabalhar? A gente trabalhar aquilo que realmente encanta cada cliente. Então, se ele gosta de madeira tom mel, madeira tom mel que a gente vai usar. Se ele gosta de laca, é a laca que a gente vai usar. Se ele gosta de curvo, se ele gosta que seja escrito o nome dele. Enfim, hoje é um infinito dentro da nossa engenharia. Não existe nada que limite o cliente dentro da nossa engenharia. A empresa foi montada para isso, né? A Hassan foi montada para desenvolver peças exclusivas para cada cliente. Ponto. Né? Então, é isso que eu posso te dizer em relação ao design. Hoje a Hassan está preparada para desenvolver qualquer design, com todos os elementos que possa existir aí dentro dos interiores, né? E vou complementar o que o Felipe falou, além de designer, é a usabilidade, né? Lá na Isalone a gente viu bastante. O ambiente é pensado, né, pro dia a dia da pessoa, não pode ser só bonito, ele tem que ser funcional o ambiente, né? Isso também teve bastante lá, o pessoal explicando lá na feira. Isso aqui serve assim, isso aqui tu já tira daqui, já bota pro lado, tira de um lado, bota pro outro, é tudo assim, para ter praticidade durante o dia, né? E não só ter uma cozinha bonita, um quarto bonito, mas que seja funcional e agradável pro dia a dia do cliente, né? Perfeito. A usabilidade é levada muito em consideração, tá? Para teres uma noção, né? Voltando a Tino-san, né? A engenharia da ergonomia e da usabilidade, ela supera qualquer coisa que esteja ligada ao design. Literalmente, né? Agora vai uma crítica aqui, né, aos arquitetos brasileiros que não têm uma visão tão global, né, que sacrificam tudo por um designer. Lá não. Né? Por quê? O designer, se ele não estiver em harmonia com a engenharia, ele se torna um problema, ele se torna um Frankenstein, se vira uma gambiarra, né? Então, lá a engenharia é levado muito a sério. Assim como aqui na Hassan, né? Na nossa indústria moveleira, e tanto na indústria da construção civil, a engenharia é levado muito a sério, né? O que dá para fazer, que está dentro da norma, que tem ergonomia, que tem as suas funcionalidades de acordo com aquilo pela qual tem a serventia e não só designer, né? Então isso é uma coisa que chamou a atenção demais de nós. Muito bem. E a gente sabe que a engenharia ela anda atrelado com a arquitetura, né? E a gente sabe que na nossa fábrica, no nosso parque fabril, a gente tem a arquitetura, que é com que conversa com o cliente, que faz o projeto inicial, e também depois a engenharia do móvel, que faz a execução ali na nossa fábrica, né? E vamos falar um pouquinho sobre a Feira da Isalone, né? Que basicamente acho que essa foi a principal ideia da viagem para a Itália. E entrando na feira, queria entender de vocês, que perceberam o que tem mais de tendência, né? E o que dessas tendências, o comportamento, o que modificou, o que está mais em tendência, mais em alta agora em 2026, que a gente pode trazer para o Brasil, que pode trazer para a Itália, para a Hassan e executar nos próximos projetos. O que mais está em alta na Isalone é o natural, né? Não tem, como o Felipe comentou, não tem ficar maquiando se tem o veio da madeira ou o veio da madeira, se tem um rachado da madeira que é natural, se deixa natural. Ou o máximo que tu faz é tingir e não tenta maquiar ou botar uma massa, esconder, não. Deixa a madeira natural do jeito que ela é, né? Sim. E isso, na verdade, é uma coisa que a Hassan faz há um bom tempo, né? Isso já está meio que prática da Hassan. Isso já vem de encontro que a gente já entrega para os nossos clientes, já muita madeirado, laca, os tons terrosos, né, que está bastante em alta, né, que vem junto com esse amadeirado. E tem bastantes projetos que até ano passado foram entregues que já vem de encontro o que a gente viu na feira, né? E na sua opinião, o que deixou de ser tendência e praticamente virou uma necessidade? Assim, as pessoas elas precisam disso aqui para morar, porque a tendência ela é aquela coisa muito estética, né? O design é aquela coisa bonita que é apresentado na feira, mas que muitas das vezes não é, no caso, não vai para casa do cliente de fato. E a gente tem percebido que as tendências elas têm virado
rotina na nossa empresa, onde os clientes eles eu vi isso na feira, eu vi isso em uma apresentação, eu vi isso quando vocês apresentaram a ração em uma feira, em um evento, enfim, e eu quero exatamente assim no meu apartamento, claro que com os seus devidos ajustes, né? Uhum. O principal é funcionalidade e durabilidade. É os dois principais que a raça já trabalha em cima disso, mas que a gente viu lá também, além, claro, do design, né? Mas a funcionalidade e a durabilidade são muito importantes. Questão de ferragens, muitas ferragens, só marca conhecida mundialmente, então é uma questão tu vai comprar um móvel, tu não vai comprar um móvel para 3 anos, para 5 anos, não, tu vai comprar um móvel para a vida toda, para quando for vender de casa, trocar de casa, para o próxima pessoa que for comprar a tua casa, ainda continuar com os mesmos móveis que estavam lá. Então essa questão das ferragens que a gente usa, essa parte de engenharia, a gente tem toda a questão técnica da ferragem, o que suporta, o que não suporta, depois da arquitetura, né? Então é tudo muito pensado na Hassan, que vem de encontro o que a gente viu na Isalone, né? Então, basicamente, dá para dizer que a Hassan está à frente da Isalone. Que a gente faz na Hassan há 2, 3 anos, a Isalone está apresentando agora em 2026. Não, vem de encontro que a Hassan já vem trabalhando, né? A gente está sempre, o Felipe principalmente, né? Está sempre atrás de inovação, tecnologia, designer. Tanto é que o Felipe viaja pelo mundo inteiro justamente em busca disso, tecnologia, né? Então, ele está sempre acompanhando o que vem na feira, o que a gente viu na feira vem de encontro que a gente para somar com o que a Hassan já faz hoje, né? Literalmente, complementando, é uma das coisas que nos chamou a atenção, né? Nós já tornamos a engenharia como o principal meio, né? Então, hoje, por exemplo, um móvel produzido pela Hassan, né, e um móvel produzido por quem não tem a tecnologia, os equipamentos que a gente tem, é no mínimo 5 vezes mais durabilidade, no mínimo, né? Com os elementos que a gente utiliza, né? Então, hoje a gente utiliza o que há de melhor. Existe algo melhor? Não existe, né? É designer, é gosto. Então, é o cliente escolher aquilo que ele quer, né? Porque a engenharia em si, a gente está muito igual a eles ou, em relação a muitas empresas, muito superior, né? A gente acredita que a Isalone ela é extraordinária, mas 20% dela, ou até menos, é que está no padrão da Hassan. Os outros 80% estão muito inferior a nós, sim, Vitor, porque são empresas que buscam mais, não tanto a exclusividade que nem esses 20% e o que a gente faz, né? Nós temos lá, por exemplo, onde visitou a Poliform, né? Hoje, por exemplo, se tu for comprar uma mesa igual a essa nossa que tinha num dos mostruários deles lá, né? Você vai pagar 50 mil euros, né? Uma mesa igual essa aqui, né? E, enfim, é outra realidade, né? É outro nicho de clientes. Então, o que eu quero dizer com isso? Felipe, vocês só vão atender esse tipo de cliente? Nós vamos atender todos os tipos de projetos. Porém, a engenharia, que é a base, né, é onde que a gente se sobressai em relação a todas as empresas aqui da nossa região e até mesmo do país, a grande maioria. Por isso que vem o nosso plano de expansão aí para a região centro-oeste, né, região norte, né? Então nós vamos começar o nosso plano de expansão em relação aos móveis nos próximos anos aí, sim. Muito bem. A gente sabe que os móveis eles vão sofrendo mutações com o tempo, né? Inclusive algumas tendências que eram no passado comuns, como o próprio ripado, já não é mais tão comum. A gente tem usado hoje o usinado, que é até mais fácil de fazer na nossa fábrica, né? A própria laca também, que já foi uma tendência no passado, deixou de ser e agora voltou a ser uma tendência novamente, né? E para vocês, assim, mais para o Felipe, né? Na tua visão, o que se torna uma moda passageira, um design passageiro, e o que realmente veio para ficar? O que vocês identificaram isso na Feira da Isalone? Tudo que não é clássico é só moda, né? Tudo se repete, né? Então, se pegarmos aí a história da humanidade, só muda as épocas, mas as coisas se repetem, né? Ripados, por exemplo, tipo assim, eu não vi, porque também, vamos lá, nós devemos ter, em 2 dias nós vimos 50% da Isalone,
nem 50% dela, né? Porque nós não fomos em algumas linhas que existem, linhas que não tem nada a ver com nós, a gente nem foi, né? Linhas muito baixas ou algo nesse sentido, né? Mas, por exemplo, o ripado, que é desse ambiente aqui, esse ripado está aqui há 6 anos, né? Que a gente já trouxe da Isalone, né? Que é o ripado de madeira, o ripado original. E sim, hoje os usinados, né? Usinados em madeira, usinados em laca, curvos e tudo mais, é a realidade, né? Se nós pegarmos aí o decorado do Ravenna, que vocês nos próximos dias vão estar apresentando para o mercado aí, né? O decorado do Ravenna não deixa nada a desejar com a realidade lá de fora. Literalmente, nada. E em pleno ano 2026, a gente está em altas tecnologias, IA, automações, enfim, que basicamente é o que a gente tem nas nossas casas, né? E o que a gente pode obter da Isalone? O básico funciona muito bem, aquela coisa mais funcional, ou as casas elas estão mais tecnológicas? O que as pessoas elas estão buscando para os projetos? É contigo, Cleison. Hoje lá fora, eles estão pensando bastante em tecnologia, né? Principalmente a questão de iluminação, o que tem dentro do móvel, né? O que tem que ajuda a pessoa no dia a dia dela, né? Não é a usabilidade, é toda a tecnologia que tem hoje, tu agrega o que vai melhorar no dia a dia da pessoa, vai facilitar o dia a dia da pessoa. Iluminação também, o LED também está extremamente alto e hoje em dia já não se usa mais esses interruptor aparente, é tudo escondido ou é sensor. Então tudo que tem de tecnologia está sendo implantado nos móveis para justamente, além de melhorar o designer, também a usabilidade do dia a dia da pessoa, né? É mais limpo, mais liso, né? Clean. Literalmente, a gente usa a palavra clean, mas é a harmonia, literalmente, né? É a quantidade certa no momento certo, né? Nós vamos ver isso já no Firenze, aqui no decorado do Firenze, né? Já esse sistema de acionamento de tecla e tudo mais, invisível, de mernização. Então nós vamos botar aqui no Firenze, mais uns 30 dias, vocês vão apresentar para o mercado também, né? Já vem com bastante coisa embarcada em relação a isso, né? Mas sim, Vitor e Leslie, muita a usabilidade. Não é levado em consideração o bonito. A usabilidade. Então se desenvolve o design e a usabilidade daquele imóvel, daquele ambiente. É levado muito em consideração isso. E Cleison, para ti, alguma tendência que parecia simples, mas exige um processo muito complexo para ser executado, uma coisa que normalmente a gente se usa, na tua opinião, o que tem visto nesse sentido? Tem algumas formas orgânicas, bastante formas orgânicas, na verdade, em madeira natural, que com as nossas máquinas não se torna tão difícil, mas na engenharia, sim. Na engenharia acaba sendo um pouco mais complexo de desenvolver o programa para as máquinas, né? A execução é tranquila, porque realmente a gente tem as máquinas mais modernas, tanto que a gente visitou o centro tecnológico da SM, então 4 das nossas máquinas estavam lá no centro tecnológico, as mesmas máquinas, claro que elas têm atualizações, que até a gente está já fazendo essas atualizações, mas são as mesmas máquinas, a máquina física em si é a mesma máquina. Então, a parte mais difícil ou mais peculiar de se fazer vai ser na engenharia, né? Que aí é realmente criar os programas e criar o processo para no chão de fábrica só executar, né? Com as máquinas a gente tem no chão de fábrica é tranquilo, mas a engenharia sim, a engenharia tem que trabalhar forte. Que é uma das características da Hassan, que nem eu comentei anteriormente, né, Vitor? Né? A nossa engenharia ela é boa, né? Mas para produzir o que é tendência, né, que a gente viu lá e que o mercado vai ditar por esse lado por um bom tempo, né? Por um bom tempo ele vai permanecer usando madeira, né? Usando não lâmina, né? Madeira mesmo, literalmente. É um mercado de alto padrão, que é o que a gente atua, né? Então eles vão continuar usando essa madeira. E a engenharia, que hoje é o nosso setor, posso considerar dentro da indústria o setor mais importante, né? É desafiador, né? E a gente só consegue fazer isso, né, com know-how. Não basta ter o software ali, ter o funcionário, né, seja lá o que for. Tem que ter know-how, tem que ver como se faz, quando se faz, de que forma se faz, né?
por se tratar de lâmina natural, até a forma com que a gente entra com a ferramenta na madeira vai dar o resultado, né? Então, a qualidade ela está associada por onde começar, literalmente, né? Como tu vai aplicar aquela fresa, qual o fornecedor da fresa, né? Que nem, por exemplo, as nossas fresas, tudo Lentz, né? Tudo alemã, né? Não usamos fresas de qualquer empresa, né? É alemã, Lentz? Uhum. Alemã é. Tipo assim, uma fresa que está no mercado aqui custa X valor, nós pagamos 10 vezes mais caro por uma ferramenta alemã, né? Tudo isso agrega no valor do produto, né? E apresentar tudo isso para o cliente é que gera aquilo que a gente tem hoje, que são vendas, né? Que tem muitos clientes. Óbvio que aparece no mercado e aparece no nosso dia a dia clientes que não conseguem entender a importância disso, mas eles vão entender daqui 5 anos, quando os móveis deles já tiver todo esbudegados, né? Vamos dizer assim, os nossos lá vão estar totalmente engenheirados. Hoje, sim, o grande desafio é a engenharia. Com a engenharia, a gente consegue aí fazer coisas incríveis. E essas coisas incríveis não é fazer talhagem ou algo nesse sentido. É algo com designer, algo que perdure, né? E vocês podem ver, né, desde quando se começou a fabricar móveis, né, que se tem o histórico que foi fabricado o móvel, né, esses móveis foram feitos de madeira. Então, se a gente trouxer na história 1000 anos, 2000 anos, que seja 3000 anos que foi fabricado móveis, eles foram de madeira, né? E voltou, né? Então, hoje, quem usa a madeira, usa a lâmina natural, usa a organidade, usa a beleza natural, é quem é alto padrão, né? Óbvio que isso não é rústico, né? Tu tem que empregar toda a tecnologia ali, botar uma corrediça de altíssima qualidade, colocar uma iluminação de LED dimernizada, com acionamento automático. Você tem que usar um puxador usinado, né? Não botar um perfilzinho de alumínio ali, né? Enfim, né? Você tem que trabalhar esse contexto e harmonizar aí com a laca, com o metalon, né? Com o couro, né? Enfim, harmonizar esses ambientes. Resumindo, ao longo prazo, né, os nossos móveis são muito mais baratos do que outros que estão aí no mercado, que muitas vezes o cliente chega pra gente, né? Mas eu tenho um orçamento mais barato, mas ao longo prazo o nosso se sustenta. E nem é tão longo prazo, então, vou dizer assim, ó, no curto prazo mesmo. Boa. Falando agora também de tecnologia, a gente com certeza usa as melhores máquinas aí do mercado, né? A gente falou muito sobre isso. Mas olhando assim no modo macro, né? Existe algo no modelo europeu que vocês acham que o Brasil está muito distante? Cara, a tecnologia de máquinas que ele tem lá, que nem as nossas máquinas vieram da Itália, então a tecnologia que eles estão desenvolvendo lá, o que eles começaram a lançar lá no Brasil vai demorar um tempo para chegar. Então essa tecnologia, o que acontece lá, em vez de eles pensar, vamos fazer uma cadeira diferente, não, eles pensam como eu vou fazer uma máquina para fazer aquela cadeira diferente. Então eles já não saem diretamente fazendo a cadeira, não, eles já fazem uma máquina para desenvolver algum produto. Então eles estão sempre à nossa frente. Tecnologia, realmente eles estão à nossa frente aqui no Brasil, né? Então não tem, é indiscutível. Né? Eles até usam, né? O italiano é pouco vaidoso, né? Eles falam assim, deixa que as cadeiras os chineses fazem, nós vamos fazer as máquinas. Né? Enfim, né? Legal. Então, são trocadilhos da indústria que a gente trouxe como uma piada aqui nesse momento. Mas sim, a tecnologia, só que essa tecnologia não é uma IA no móvel, não é nada disso. A tecnologia está associada à durabilidade e à ergonomia. Ponto. Né? Daí encaixa o designer, né? Eu acho que essa questão da tecnologia marcou bastante, né? Ficou bem forte em vocês. Sim. Na viagem. A gente visitou 3 centros tecnológicos da SM, né? Tanto para a linha MDF, maciço e pintura. Então, realmente, a gente vê o que eles têm de lançamento, robô, máquinas. A gente viu as mesmas máquinas que a gente tem na linha de MDF, mas na linha de maciço e na linha de pintura, realmente, eles têm máquinas extremamente eficientes e tecnológicas, né? Literalmente robôs pintando, tá? E robôs operando máquinas, que nem as nossas, né?
Dentro da nossa linha já se prevê isso, né? Quando montamos o layout lá 3 anos atrás, nós já sabíamos dessa informação, né? Em função do nosso relacionamento, enfim, a gente conversa muito sobre tecnologia, sobre o que se está trabalhando, né? Nós temos essa credibilidade perante o mercado de equipamentos, tanto com a Weinig, como com a SCM, como a Romag, que são os players aí do mercado, né? Então, o que significa? Nós podemos evoluir dentro do nosso parque fabril em termos, sim, né, a robótica operando, seja na pintura, seja na alimentação, na usinagem de equipamento, né, que é algo que foi lançado na Ligna, na Alemanha, há 1 ano e meio atrás. Então tem muita coisa que ainda está em teste, né? E como gestor da Hassan, eu não gosto de nada que está em teste, né? Como eu falei, a gente não pode errar, né? Então, eu não vou comprar uma máquina chinesa, né? Eu não vou comprar uma ferramenta chinesa, eu não vou pegar um equipamento que não está testado ainda no mercado, né? Então, a gente é bem conservador em relação a isso. A gente gosta de ter a tecnologia, nós gostamos da inovação, né? Porém, nós não gostamos de ser cobaias, né? Mesmo porque isso tem um custo muito alto, né? Quando a gente fala dos equipamentos que a Hassan tem, nós estamos falando de que qualquer maquininha é bem mais de R$1 milhão. Então, né, é 2 milhões, é 3 milhões, é 5 milhões, é valores bem elevados, né, que não possibilita aí, né, a gente errar, né? Então, não podemos testar, nós temos que realizar mesmo. E a Hassan ela é conhecida, né, pelos processos. Nós temos muitos processos aqui dentro da empresa. Mas tem algum processo que vocês já colocaram em prática? Que vocês trouxeram de lá? Ou algo que vocês alguma novidade? Uhum. A gente está já implementando já a questão de... essa é o que eu já comentei, juntar a tecnologia com o que a gente já faz hoje, né? O que a gente viu lá. Eles já têm sistema de acompanhamento de produção, de checklist muito mais avançado que a gente, que a folhinha e papel, a caneta. Não, eles já tem tudo no sistema, tudo no celular, tudo na palma da mão. Para eles revisar, por exemplo, na SM lá, para eles revisar as máquinas, eles têm lá o tablet, cada operador tem um tabletzinho, ele vai marcando o que está dando certo, está dando errado. Aí daqui 1 ano, 2 anos, o técnico está lá na empresa da pessoa lá, revisando a máquina, ele consegue olhar esse checklist, o que deu certo, será que deu algum problema na hora do teste lá dentro da fábrica SM. Então toda essa tecnologia a gente está trazendo para dentro da nossa fábrica, da nossa empresa, e começando a implementar isso, né? Temos um spoiler. É isso aí. E nossa intenção, né, é disponibilizar isso para o cliente, né, chegar ao ponto do cliente fazer o acompanhamento em tempo real. Felipe, vocês estão inventando a roda? Não, o iFood já tem isso. A única questão é que a gente vai usar nos móveis. Quando você faz uma compra no iFood, você não recebe a mensagem no preparo, depois você recebe, saiu para entrega. A hora que o entregador chega na frente da tua casa, recebi, antes dele tocar, né, a campainha para lhe entregar o produto, você já recebeu a mensagem de acompanhamento, né? E é nessa linha que a gente está indo, tá? Além de tantas outras frentes que, né, nós não podemos falar, né, que são coisas bem legais que estão sendo desenvolvidas para ser implantado o ano que vem, né? Em relação à tecnologia e os móveis, né? Nós queremos aí ser pioneiros em algumas coisas que a gente viu lá fora, não operando da forma com que a gente quer que opere, né? Mas que vai ser uma referência bem legal aí para o mercado nacional e mundial, né? Em relação à tecnologia versus, né, moradia, né? Porque, querendo ou não, todo mundo sabe que a Hassan tem um ecossistema completo, né? Então, nós compramos nossos terrenos, né? Nós incorporamos eles, nós construímos as casas, os apartamentos, nós mobiliamos isso, chave na mão, né? Então, processos, tem várias coisas aí que a gente pode explorar ainda e que nós vamos explorar, né? Principalmente na jornada do cliente, a experiência completa do cliente, que é algo que a gente está planejando muito, né, para o futuro aí da empresa. Bom, então, para caminhar para o fechamento, né, desse podcast, queria falar sobre esse novo olhar de morar bem.
A gente fala muito sobre o luxo, né? E basicamente esse morar bem hoje tem mais a ver com luxo ou com viver bem? A pessoa ela busca mais essa ideia do luxo, porque os nossos móveis eles são mais luxuosos, né? Eles têm esse incremento, mas as pessoas elas também estão buscando funcionalidade, como tu já comentou. Então, qual que é essa linha tênue entre o luxo e o viver bem? Hoje, no meu ponto de vista, é tudo equilibrado, né? Tanto o luxo quanto o viver bem. Nenhum se sobressai um sobre o outro. O viver bem não se sobressai sobre o luxo e nem o luxo sobre o viver bem. O dia a dia da pessoa é muito importante, mas o designer também é muito importante. Pensa que tu vai, por exemplo, na tua cozinha, todo dia de manhã tu vai acordar e olhar aquela cozinha. E se ela não tiver do jeito que tu gosta, tu vai acabar, daqui a um tempo vai enjoar ou vai ficar frustrado com aquele produto que tu comprou. Ou tu vai usar a tua cozinha e tu, toda hora tu tá batendo uma porta, alguma coisa que não funciona como tu queria que funcionasse. Então, esse é uma linha que tem que andar muito equilibrada, né? Exatamente, o luxo e o viver bem é uma harmonia, né? E essa harmonia não está, principalmente, né? Hoje está muito claro, depois de uma era de YouTubers que a gente teve aí, de coaches vendedores de curso, né? Então, a gente viveu aqui no Brasil, nós vivemos aqui no Brasil, algo que foi muito destrutivo e construtivo ao mesmo tempo, né? Eu sempre digo que tudo vale a pena, até para você dizer que não serviu para nada aquilo, né? Então, é o equilíbrio, né? É a falta de exagero, né? Podemos comparar ao álcool, né? Você toma uma taça de vinho, você fica bem, faz bem para o seu corpo. Você toma uma garrafa de vinho, né? Faz mal para o teu corpo, te faz mal, né? E o luxo está mais ligado a isso, né? É você encontrar harmonia entre uma casa legal, né? Uma mobília bacana que seja harmônica com a casa. Então, é isso que eu estava falando anteriormente, é harmonizar entre o desenvolvimento do produto com o terreno e tudo mais, que é o futuro que a Hassan tá planejando aí para os próximos anos, né? É encontrar o equilíbrio disso, né? O equilíbrio financeiro, o equilíbrio operacional, o equilíbrio de usabilidade designer, né? Por exemplo, você desenvolver um projeto que te dá prazer, né? O que te dá prazer? É mais o visual ou o usual? Né? Hoje, totalmente usual, né? As pessoas, por exemplo, um tênis, né? Elas não compram mais o tênis porque é bonito. Elas compram o tênis porque ele é confortável, né? A calça, eu não compro mais uma calça porque ela é bonita, é porque ela é confortável, né? Então, as pessoas abriram mais mão daquilo que é belo para o mais usual. E isso sim trazido pelos italianos, né, que são os principais desenvolvedores de tendências em relação à moda e designer a nível mundial, seja em qualquer parte do mundo, né? Bom, e antes de finalizar, se você tivesse que resumir a Hassan Móveis para os próximos anos, né, em uma frase, qual que seria? Primeiro, Cleison. Eu vou dizer uma palavra, inovação. Inovação realmente é o futuro. É para responder também? É para responder também. Ficou sem palavras. O Felipe já ficou sem palavras com a frase impactante, né? É que assim, ó, fazer o mais do menos, todo mundo faz, né? Agora, fazer algo inovador, harmonizado com design, engenharia, tendência, durabilidade e tudo mais, né? Você precisa inovar. E essa inovação que o Cleison se refere, que é o entendimento que nós temos dentro do ecossistema, do grupo, né? Está muito ligado ao bem viver. O cliente tem o primeiro... Está sentado na primeira fileira desse voo, né? Então a gente pensa muito no nosso cliente. E a inovação não é ofertar algo extraordinário que seja momentâneo. É algo que seja prazeroso por um período muito longo, né? Então esse é o nosso maior desafio. Para fazer algo que dê um prazer momentâneo, acho que tem muita gente por aí no mercado que pode fazer. Mas algo que seja prazeroso a long time, né? E quando esse cliente disser assim, não, agora eu quero trocar de casa,
essa casa ser habitada por outro cliente que diga assim, mas aqui olha só, tudo funcionando, tudo pensado, tudo harmonizado. É isso que a gente busca dentro da nossa empresa. Nós não queremos fazer móveis para durar 10 anos, 15 anos, nós queremos móveis que duram 20, 30 gerações, né? E que eles sejam usados, que sejam peças de mudança, literalmente, peças que tenham esse apego sentimental entre o nosso cliente. E a gente só vai conseguir isso com inovação. Muito bom. Acho que essa conversa mostra que a Itália está basicamente dentro da Hassan, né? Em todos os nossos processos, as nossas arquitetura, engenharia, os nossos empreendimentos também, como a gente já falou, né? Então, todos esses projetos é pensando no futuro da empresa. E, assim, no fim, talvez a maior tendência não seja uma cor, ou um material, ou em um estilo da Hassan, mas talvez seja a busca por ambientes mais humanos, que é como o próprio Clayson falou, né? Então, basicamente é isso, funcionais e modernos também, que é basicamente também a tendência da Isalone, como vocês comentaram, né? Entender isso também de perto é pensar no futuro da Hassan, ou seja, raízes e os horizontes da Hassan, o futuro da Hassan, né? Inclusive é o que leva o nome, né? O Hassan Group, futuro é agora. Então, basicamente isso. Então, olhar para fora não significa perder a nossa própria essência. De maneira nenhuma. A nossa própria identidade. Então, pelo contrário, significa fortalecer as nossas raízes e ampliar os nossos horizontes da Hassan Group. É isso aí, isso mesmo. Então, muito obrigado a todos. Felipe, Cleiso, muito obrigado por participar desse podcast. Leslie, muito obrigado por estar comigo aqui junto nessa apresentação. E a todos as pessoas que estão nos acompanhando, peço que sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram e em tudo. Seguir o Clayson, seguir o Felipe, seguir a Leslie. Todos os canais digitais. Todos os canais digitais a gente está disponível. Pessoal, muito obrigado. E fico à disposição. O Felipe também pode dar a sua palavra de encerramento, né? Você, como diretor da Hassan, ele está se coçando aqui para falar. Muito obrigado, Vitor, pela condução. Obrigado aos demais componentes aqui da mesa. Componentes? Não sei se a palavra correta é essa. Né? Convidados. Os demais convidados que estão participando aqui, né? E vem muita coisa legal pela frente, vem muita tecnologia. A Hassan mais madura também, né? Então, sim, a Hassan amadureceu muito nos últimos 2 anos, principalmente, né? Quando a gente englobou, né, o ecossistema extremamente verticalizado. Então, era a fábrica em inovação, era a construtora nascendo, que nós não tínhamos uma construtora, né? Montamos essa construtora, trouxemos muita tecnologia para dentro da construtora também, né? Muito equipamento, muita máquina, muita coisa legal, né? Então, agora é o momento de colocar cada coisa dentro do seu porta-coisa, estabelecer o melhoramento contínuo, que eu falo o tempo todo, dos processos, né? Transformar procedimentos em processos em cultura, né? E assim por diante, né? Então, esse é o nosso maior desafio, né? E os padrões estabelecidos serem seguidos, né? Então, esse é o nosso maior desafio aí nos próximos anos, vamos dizer assim, né? Muito obrigado pela condução, Vitor, dona Leslie, obrigado ao Clayson, e com certeza teremos muito mais coisa aí nos próximos dias. E já fica o convite para o próximo podcast, né? O próximo episódio dessa nova temporada, né? É isso aí. A gente decidiu dar um intervalo aí, né, de alguns dias, mas voltamos com tudo. Voltamos com tudo novamente. Maravilha. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Valeu.